Olá, hoje é dia 6 de março de 2017. A partir de hoje, universitários de várias áreas poderão se inscrever para a primeira chamada das bolsas do programa Escola da Família. São 3.771 vagas para qualquer curso. O cadastro deve ser feito até o dia 15 de março pela internet na página da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. O endereço é escoladafamilia.fde.sp.gov.br. Para os aprovados, a Secretaria da Educação vai custear metade do valor da mensalidade até o limite de R$ 500 e o restante é assumido pelas instituições de ensino superior parceiras. O aluno não paga nada. O estudante faz a faculdade de graça e, em troca, contribui como educador universitário aos sábados e domingos. O candidato deve estar regularmente matriculado num curso de graduação em universidade particular conveniada à Secretaria da Educação. Também não ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou financiamento e ter disponibilidade para cumprir a carga de 8 horas. Veja agora os destaques desta edição. Skatistas se reúnem no Parlamento Paulista para pedir mais apoio ao esporte. Exposição no Museu da Casa Brasileira em São Paulo conta a história do país pela arquitetura e design. Agora no Jornal da Assembleia. Skatistas se reuniram na Assembleia Legislativa de São Paulo para pedir apoio e incentivo ao esporte. As manobras com o longboard dão a dica. Tem skatista na Assembleia Legislativa. Mas ao contrário do que imaginam, ninguém veio aqui para brincar. A gente tem hoje uma demanda grande com escolas de skate, com profissionais de skate. Então existe um público de professores de skate, profissionais que eram skatistas estão virando instrutores, estão dando aula de skate. Então a gente tem que capacitar esse pessoal, atender essa demanda. O skate está entrando mais no universo escolar. Então a gente tem que também dar atenção para tudo isso e outras coisas mais. O plenário José Bonifácio recebeu esportistas e praticantes de skate de todas as idades. A gente está faltando mais, espaço público mesmo. A gente está precisando também a liberação o skate na ciclovia, porque o skate na rua é proibido, o skate na ciclovia é proibido. Então a gente precisa dessa liberação para ter o skate na ciclovia direitinho. Uma parceria com o Instituto do Legislativo Paulista e a Federação do Esporte trouxe a discussão de políticas públicas para casa, no 2º Congresso Técnico Paulista de Skate no Parlamento Paulista. A Assembleia abriu suas portas, o LP os recebeu para fazer essa discussão. Então é um evento da Federação, eles vão certificar e vão premiar aqueles que foram os campeões das suas categorias. Uma representante da Federação Feminina que está aqui, hoje no mês das mulheres, a Renata, importante a presença dela. E nós vamos abrir a Assembleia todas as vezes que eles quiserem e o LP, com a sua função de estudo, de pesquisa, de capacitação, vai ser o parceiro primeiro deles. São mais de 8,5 milhões de skatistas em todo o país. Só no estado de São Paulo são mais de 3,5 milhões deles. O esporte cresceu mais de 100% nos últimos 2 anos e agora vai fazer parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, são quase 1 milhão de praticantes do esporte. Uma demanda que quer espaço e profissionalização. Em se tratando de Olimpíadas, realmente precisam alguns passos serem avançados aí, né? Um centro de treinamento olímpico, por exemplo. Não temos, mas a gente tem condições, por exemplo, aqui do lado a gente tem o Vaz Guimarães, a gente tem aqui o Centro Olímpico da Secretaria Municipal. Falta mesmo é ter uma pista aqui, bem nessa região, para poder o atleta ter ele poder treinar e ainda poder ter acesso a essas estruturas. O Estado não pode tirar verba de outras áreas fundamentais, principalmente numa época como essa, para aplicar nisso. Então o que nós temos que fazer? O poder público entra com a cessão da área, com a desburocratização, e nós buscamos parcerias com empresas privadas para que possam investir, botar a sua placa, anunciar que está cuidando daquela área e manter. Foi isso que se discutiu. Então eu, como você me conhece, eu não gosto muito de blá blá blá, pedi para eles fazerem um projeto que eu vou começar despachando com o prefeito João Dória Júnior, para que a gente possa dar um encaminhamento. A gente tem que começar devagar, começar fazendo 1, 2, 3 e aí, a partir de um projeto piloto, se der certo, o resto acontece. Quem está à procura de emprego pode contar com o apoio de empresas que prestam serviços de recolocação profissional e realizam palestras sobre o mercado de trabalho. A repórter Priscila Silvério, ao vivo, tem as informações para os interessados. Priscila. Oi, Mauro. É isso mesmo.
Só na Grande São Paulo são mais de 2 milhões de desempregados. Mas tem uma boa notícia para quem mora na Zona Norte, aqui na região da Lapa, Pirituba, Freguesia do Ó. É que esse caminhão aqui oferece, além de treinamentos, palestras, vagas para as pessoas que moram na região. A ideia é que a pessoa trabalhe mais perto de casa, e assim também aumente o rendimento dela como um funcionário. Quem vai falar com a gente melhor com a gente, né, sobre as atividades aqui, a Maiara Toretti, que é a coordenadora desse evento. Me fala um pouquinho da programação. Então o evento ele vai ter duração de 33 dias, né? A gente vai passar por diversas regiões da cidade de São Paulo. E a ideia é que as pessoas cheguem, peguem uma senha, aí lá dentro do caminhão elas são atendidas, passam por uma orientação de currículo e saem daqui já com o currículo impresso e com um link para o currículo online. Feito isso, elas podem se candidatar às vagas que a gente tem no caminhão, que são vagas da região. Também tem palestras, quais tipos de palestras? Isso, são palestras sobre currículo, mercado de trabalho, então o momento do mercado hoje, como elas podem se preparar, todas as palestras que elas saiam daqui mais qualificadas, mais preparadas e também mais motivadas na busca desse emprego. A extensão do atendimento é grande, das 8 da manhã até as 6 da tarde. É para atender quem passa, porque a gente está do lado do terminal Lapa. Isso mesmo, e além disso a gente colocou o caminhão em pontos estratégicos, perto de metrô, perto de locais de fácil circulação, para que todos possam vir até a gente. O que é o primordial para que a pessoa consiga uma vaga de emprego? A gente sabe que o índice é alto de desemprego. Primeiro ponto é conseguir fazer um bom currículo, então o currículo ele é a porta de entrada, né? Então ela precisa elaborar um bom currículo e se manter qualificada. Então o mercado está mais competitivo e a qualificação é fundamental. Se a pessoa tiver já um currículo e ela traz aqui, esse currículo vai ser analisado, vai ser refeito? Isso, a ideia é que nossas consultoras analisem esse currículo e entreguem um currículo ainda melhor para ela poder sair daqui e já enviar para as empresas e se candidatar para as oportunidades. Há vagas? Há vagas, o mercado está contratando, o processo está um pouco mais demorado, mas ainda temos vagas sim. Muito obrigada pelas informações. Então, o caminhão fica aqui nessa praça, em frente ao Terminal Lapa, até o dia 12 de março, domingo. O atendimento, então, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Na semana que vem, então, vai estar no Largo da Batata. E esse caminhão ele vai ficar rodando a Grande São Paulo até o dia 9 de abril. Então, para saber onde ele vai estar estacionado, é só acessar o site nalabuta-truck.com.br. O atendimento é gratuito. E boa sorte para você conseguir o seu emprego. Mauro. Obrigado, Priscila, pelas informações. É isso aí, boa sorte para você que está procurando emprego. E agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. A temperatura chega aos 28 graus. Em Campinas, tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 29 graus. Em São José dos Campos, o dia começa com tempo fechado e pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. A máxima deve alcançar os 30 graus. Em Sorocaba, o sol aparece pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros alcançam os 28 graus. Em Ribeirão Preto, tempo fechado, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura aumenta e atinge a marca de 31 graus. Você vai ver a seguir no Jornal da Assembleia. Mais de 3 mil pessoas com problemas de visão estão na fila de espera de um cão-guia. A gente volta em seguida. Tomografia nas árvores da capital paulista. Essa técnica que permite visualizar a estrutura interna da vegetação é usada num projeto piloto. A ação busca descobrir espécies doentes e reduzir as quedas. São 652 mil árvores próximas das vias públicas da cidade de São Paulo. Nos temporais de verão, as quedas por causa de troncos podres aumentam. Este ligustro, uma das árvores urbanas mais comuns, está saudável. A constatação é do engenheiro florestal que faz o diagnóstico com uma tomografia. O equipamento mede velocidades de propagação das ondas que são geradas pelos sensores. Baixas velocidades, abaixo de 600 metros por segundo, indicam algum tipo de podridão interna, algum tipo de deterioração, indicam um risco de queda da árvore. No caso do laudo dessa árvore, a gente pode ver depois aqui no computador, o resultado é em tempo real, conforme a gente faz a medição. As velocidades de propagação ficaram em torno de 1.200. Então, essa é uma árvore que, no momento, não oferece risco de queda.
O processo da tomografia não é tão diferente de um ser humano. São colocados sensores de impulso que vão gerar ondas dentro da árvore. Se essas ondas percorrerem rapidamente a árvore, é sinal que ela está íntegra, boa. Do contrário, ela pode estar deteriorada. A técnica está sendo aplicada em 40 árvores em um projeto piloto na região da Avenida República do Líbano, próxima do Parque do Ibirapuera. A ação foi encampada pelo prefeito regional da Vila Mariana, Benê Mascarenhas, e tem apoio do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Eu recebi o conhecimento de que uma empresa alemã estava fazendo ultrassom de árvores para ver o risco, e nós estávamos num período de chuvas com muitas quedas de árvores aqui na capital de São Paulo. Então eu fiz questão de apresentar para o Benê, que é hoje o subprefeito ou prefeito regional da Vila Mariana, que também apresentou ao secretário de Meio Ambiente, entendeu? Que uma pessoa muito dedicada, e levou ao conhecimento do prefeito de São Paulo. Qual é o objetivo? O objetivo é evitar a queda de árvores por cima de fiação, por cima de carros, por cima da população. Esse é o objetivo. Então é a gente fazer uma prevenção na capital de São Paulo, como em outros municípios, principalmente os que são mais arborizados e com árvores muito antigas. A iniciativa é que a Vila Mariana é uma das regiões da capital com o maior número de árvores. Hoje nós temos, na nossa jurisdição, aproximadamente 40 mil árvores. E em cada período de chuvas, nós temos um alto índice também de queda. Só para você ter uma ideia, nessa última chuva que deu essa semana, num só dia nós tivemos aproximadamente 20 árvores que caíram. E temos muitas árvores antigas, que são as árvores tombadas, e nós procuramos fazer esse projeto piloto aqui na região, até porque isso pode mostrar para a sociedade a preocupação que a gestão pública na capital hoje, com o prefeito João Dória, está tendo em relação aos benefícios para a população da cidade de São Paulo. O diagnóstico mostra se há necessidade de remoção, poda, adubação ou tratamento. As tomografias estão sendo realizadas gratuitamente por uma empresa especializada. O custo médio por árvore, se fosse cobrado, seria de R$ 2.000. O secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini, diz que também seria possível utilizar a técnica com equipamento público. Esse aparelho ele pode ser um aparelho próprio da prefeitura, aí o custo vai cair muito. Você pode fazer naquelas árvores onde o olho da pessoa indique que a árvore tem algum problema. Se a árvore estiver absolutamente saudável, isso tudo é uma questão técnica. Aí quem tem que decidir isso são os especialistas, os técnicos em arborização, né? Começou hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo um curso de capacitação em saúde mamária. Durante o curso, profissionais capacitados irão abordar temas relacionados ao câncer de mama. 95 pessoas se inscreveram para atuar voluntariamente com pacientes vítimas da doença. Os voluntários vão aprender técnicas de apoio emocional para mulheres que sofrem com câncer de mama. As aulas tiveram início hoje e vão até o dia 26 de março, das 10 horas da manhã até as 4h30 da tarde. O evento acontece com o apoio do Instituto do Legislativo Paulista. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas sofrem com problemas de visão, de dificuldades para enxergar até a cegueira total. A ajuda de um cão-guia facilita a vida de muitas delas, mas o acesso a um animal treinado é difícil. O Instituto Íris, aqui em São Paulo, trabalha com esses cães e tem uma fila de espera de mais de 3 mil pessoas. Uma vida antes, outra depois que Diesel passou a fazer parte da vida da advogada Thaís Martinez. Com o cão-guia, consegui ter muito mais liberdade, independência e segurança. E isso fez com que eu me sentisse, inclusive, segura para promover outras mudanças indiretas na minha vida, como, por exemplo, trocar a minha área profissional de atuação. Eu passei a ter coragem para ir morar sozinha e realizar vários outros sonhos. Treinar um cão-guia é um processo complexo, demora cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Não dá simplesmente para pegar um filhote e fazer com que ele passe por este processo. O ideal é que o filhote seja escolhido por um especialista, porque além do treinamento, ele precisa ter características muito específicas. Poucos cães são aprovados para essa função.
Quando ele é aprovado, ele vai para um banco de dados que é cruzado com outro banco de dados de pessoas com deficiência visual que querem ter um cão-guia. E aí os instrutores vão descobrir qual cão é mais compatível com cada candidato. Cerca de 1/3 dos cães-guias existentes no Brasil foram treinados pelo Instituto Íris. O treinamento é árduo, demorado e caro, de R$ 35 a R$ 45 mil, segundo Thaís, o que acaba restringindo o acesso ao cão-guia. Para facilitar e interligar informações entre deficientes visuais com instituições de qualificação de acessibilidade para deficientes, o projeto de lei 794 de 2016, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, prevê a criação de uma central de treinamento no estado de São Paulo. Os dados vinculados à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficariam disponíveis para quem necessita de um cão-guia. Eu acredito que se os 3 setores, ou seja, governo, as empresas e as ONGs se unissem, para que o esforço fosse conjunto, acredito que nós teríamos resultados muito mais rápidos e muito mais significativos. Agora vamos falar mais sobre a previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, o dia começa com sol e pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A máxima pode chegar aos 29 graus. Em São José do Rio Preto, o dia abre ensolarado e existe a possibilidade de chuva rápida a qualquer momento. A temperatura alcança os 29 graus. Em Mogi das Cruzes, dia ensolarado, com risco de pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 27 graus. Em Piracicaba, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer hora do dia. A temperatura alcança os 30 graus. Você vai ver no próximo bloco. A exposição conta a história do Brasil pela arquitetura e também pelo design. A gente volta em seguida. Se você sofre com dor na coluna, então preste atenção à postura inadequada ao carregar uma mochila, por exemplo. Veja na reportagem agora as orientações para evitar doenças como a escoliose. Mochilas carregadas de um lado só, distribuindo mal o peso no corpo. Um dos erros mais comuns de postura. Carrega do jeito certo? Não sei, acho que não. Não. Eu acho que eu não carrego muito bem, não. Eu acho que sim, que ando reto, né? Tem que andar, não pode andar assim curvado, tem que andar reto. Eu tava pegando as coisas aqui, então eu trago pra frente para carregar as coisas, para pegar, para depois voltar para trás, para não precisar ficar assim, né? Desajeitado, entendeu? Catando coisa, então põe aqui na frente. Cato alguma coisa, depois eu ponho de volta aqui atrás. O metroviário Davi, de 56 anos, sofre há 15 anos com dor na coluna. A forma errada de carregar a mochila e o sedentarismo, que atinge pelo menos 4 em cada 10 brasileiros, lhe renderam uma hérnia cervical. Eu estou fortalecendo minha musculatura, porque o que sustenta o corpo não é o esqueleto, é a musculatura. E você fazendo exercício físico, levantando as coisas corretamente, você tem uma postura ideal e você não vai sofrer dores. Ou seja, dá para voltar a ter saúde com a postura correta e com o exercício? Ah, sempre, sempre. Agora, e esse custo-benefício, o que você diz para a pessoa que não liga muito para a postura, para carregar a mochila correto? É um custo caro. Sim, muito caro. E ela vai sentir isso lá na frente. Se ela é um jovem de 15 anos, 20 anos, lá pelos 40, 50, ela vai sentir bastante o que ela fez de errado na vida. Foram precisos 6 meses de terapia e exercícios físicos de fortalecimento muscular para a saúde voltar. Mesmo para quem está sempre cuidando do corpo, existe uma continha básica que não pode faltar na hora de carregar a mochila para evitar problemas nas costas. O peso dela não pode ultrapassar 10% do peso do seu corpo. E este é o máximo, por isso, ao carregar a mochila, evite coisas em excesso. Por exemplo, livros que pesam bastante. As mochilas de rodinha também são boas opções, mas o puxador deve ter o tamanho adequado. O ortopedista Carlos Kopke explica que distribuir o peso da mochila de forma uniforme é fundamental. O nosso corpo é um eixo, então procurar manter o eixo da coluna. Entendeu? Então você evitar que a mochila te jogue para frente, para trás, então sempre manter o mais ereto possível.
o mais reto possível. O adolescente dificilmente usa dos dois lados, então como eles têm uma tribo na escola, carrega tudo de um lado. Geralmente a altura da mochila também desde a altura muito mais baixa que a altura do bumbum, o que obriga ele a jogar o corpo mais para trás. Então, além de botar dos dois lados, a altura da mochila é importante e a distribuição do peso é fundamental. O médico explica que a escoliose é uma das doenças mais comuns, causadas pela má postura e carregamento inadequado de mochilas, mas não é a única. Doenças musculares e com isso vão vir complicações, cefaleia, mal-estar, tudo associado a uma sobrecarga e uma tensão inadequada. Se o mau hábito já se instalou e você já tem dores na coluna, alguns exercícios com orientação médica podem ajudar. Eu acho importante trabalhar a musculatura da região abdominal e a musculatura da região lombar, que são músculos que dão a sustentação para o corpo. Então, se você está carregando uma mochila com sobrepeso, ou mesmo que não esteja com sobrepeso, mas ela está pesada, você começa a jogar um peso justamente nessa região da coluna, né? Principalmente nessa região. Então, é importante estar com o abdômen muito fortalecido e a região lombar também, para que você possa manter uma sustentação e não vá agravando uma postura inadequada, entendeu? Como a hiperlordose lombar. Isso pode começar a ocorrer se você está com o abdômen fragilizado. É importantíssimo você procurar um médico especialista e também um educador físico que vai te orientar adequadamente o exercício que você tem que fazer para melhorar isso aí, né? Especialmente se a pessoa já tiver alguma lesão, algum problema, alguma doença. Mais importante ainda, para quem não tem é importante, imagina para quem tem, né? Então é importantíssimo buscar um profissional que seja especialista no assunto. A história do nosso país contada pela arquitetura e pelo design é o que você encontra no Museu da Casa Brasileira em São Paulo. O espaço abriga exposições permanentes e temporárias, e uma delas mostra o trabalho de Carrilho da Graça, arquiteto português. Passeando por tantas maquetes, o visitante pode sim se sentir em Lisboa. No fundo preto, as construções da cidade mais populosa do país, com mais de 500 mil habitantes, se destacam no branco. Eu acredito que é uma exposição justamente por ter muita maquete, o aspecto tridimensional, e apresenta a arquitetura dos espaços através dos vídeos. Eu acredito que isso realmente deu uma dimensão de compreensão. E como fala sobre a cidade, fala do aspecto histórico, tem mapas históricos do crescimento de Lisboa, quer dizer, eu acho que é uma curiosidade que pode ampliar o interesse de vários públicos. Carrilho da Graça Lisboa é uma exposição duplicada. Uma igual a esta esteve em Lisboa e já foi montada em Paris. Esta veio da Colômbia, está em São Paulo até o dia 19 de março e depois poderá ser visitada em Buenos Aires e Montevidéu. Estas outras maquetes mostram a Praça Nova do Castelo de São Jorge e o Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Painéis e vídeos explicativos fazem parte da exposição. Estou adorando, muito interessante. Essa relação com a topografia que me interessa muito. E o Museu da Casa Brasileira tem muito mais. Nós estamos no espaço do museu que era a biblioteca da casa dos antigos proprietários. É isso, Giancarlo? Exatamente. A antiga biblioteca do Fábio Prado e Renata Crespi, que habitaram essa casa e que cederam a casa para o Estado e que hoje mantém o museu aqui já desde 1972. A ideia dessa exposição é justamente tentar entender esta casa brasileira, que é uma casa brasileira bem específica, de uma elite, de uma certa época, para que o museu que dialoga e trabalha esses assuntos das maneiras de morar no Brasil mostrasse como é que era a vida nessa casa e como é que foi também a transformação do território onde ela está inserida e a importância do Fábio Prado como prefeito. A gente tem aqui várias obras, a própria finalização da construção do estádio do Pacaembu, viaduto do Chá, e tem aqui um aspecto que eu acho importante de se lembrar, que o Fábio Prado foi que criou o Departamento de Cultura, que foi a primeira Secretaria de Cultura do município de São Paulo. E chamou para dirigir ninguém mais do que o próprio Mário de Andrade, que isso também foi um gesto muito importante. Aqui agora a gente está chegando num espaço que tem um serviço de mesa, prataria da casa que era usada na época, né? Exatamente. Aqui a ideia é justamente trazer a público, quer dizer, os utensílios dessa casa que a gente estava dizendo, uma casa especial, que muitas das louças eram importadas. Aqui tem coisas feitas a louça famosa Limonge, mas com tipos de desenhos brasileiros que acho que se escolhiam em catálogos. E também nós apresentamos os talheres, o sistema de jogo de talheres também. A ideia é
que as pessoas que visitam o museu têm muita curiosidade de saber como é que era a vida aqui, como é que se vivia um casal. A gente explica, inclusive, como é que era feito o serviço de jantar, eles serviam muitos banquetes aqui. Para quem quer se sentir ainda mais em casa, é só dar um pulo no espaço onde está o acervo do museu. Um lugar com móveis e objetos que representam os lares brasileiros desde o século XVI até os dias de hoje. A doação da casa ela foi para a Fundação Padre Anchieta, que cedeu à Secretaria do Estado da Cultura para instalar o Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, e essas peças aqui são da família, é da Fundação Crespi Prado, cedido em comodato também para o Museu da Casa Brasileira. E nós fizemos questão justamente de mostrar a importância desse casal, até sobre o aspecto generoso de ceder todo esse patrimônio deles para conhecimento público, né? Tem tampas de panela que são a cara das nossas avós. E quem se lembra deste saleiro? Toda a casa tinha. Os objetos são um verdadeiro convite a uma viagem no tempo. Agora um pouco mais da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer momento. A máxima pode atingir os 30 graus. Em Bauru, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura chega aos 29 graus. Em Limeira, tempo fechado e chuva a qualquer hora. A máxima atinge os 31 graus. Em Marília, o dia começa ensolarado, com chance de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima prevista é de 28 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, terça-feira. Combinado? Tchau. Até lá.